Olá, pessoal, como vocês estão? Olhem só, hoje nós vamos falar sobre botões de rosa. As pessoas têm me pedido, então vamos ver como fazê-los, como pintar o botão fechado. De início, vou fazer com vocês um botãozinho sem risco. Olha só, peguei o púrpura, pincel número 4, e vou fazer o desenho basicamente de um pingo, como se fosse um pingo de água, tá vendo? A parte de baixo, a parte mais gordinha, eu deixo ela cheia com o púrpura, não encho a parte de cima. A parte de cima eu vou terminar ela com rosa chá. Tá vendo? Vou colocando esse rosa e puxando para cima desse púrpura, pode misturar bem. Agora um pouquinho de branco e marco ela pelo meio, puxando só para um lado. Do outro lado, você pode colocar um pouquinho também, mas pouca coisa, e não deixa chegar nesse meio, onde você passou o branco mais forte. Agora, com verde oliva, eu vou começar a fazer as séptalas dela. Olha só, essa parte aí embaixo, ó, eu pinto como se fosse um meio círculo, cheinho, todo cheinho. Ainda estou com o pincel número 4. Agora, tinta só de um lado do pincel. Eu vou, puxo em volta dela e afino na parte de cima. Puxo levantando nessa parte de cima. Olha só, eu faço o contorno dela e vou levantando um pincel na parte de cima para ele ir sumindo. Coloquei mais 2 aí em cima. E vou colocar agora um no meio, passando mesmo por cima dessas pétalas desse botãozinho. O bom é a gente deixar secar um pouquinho para colocar essa do meio. Como eu não esperei secar um pouquinho, vai pegar muito da tinta que tá embaixo ainda. Ele vai ficar, essa folhinha ela vai ficar um tanto rosada. Aí, ó, com tinta só de lado do pincel, eu puxei até encostar no arabesco e já ficou um cabinho. Um pouquinho de branco para dar uma luz. Pouca coisa, tinta só de um lado do pincel. Aí tem muito excesso de tinta. O ideal é quando a gente deixa secar um pouquinho para colocar essa folhinha do meio. E colocar um pouquinho também aí nessa bolinha verde que a gente pintou aí embaixo. Esse meio círculo verde, não é isso? Pronto. E agora vamos fazer outro. Como era mesmo, a gente desenhava tipo um pingo de água, tendo a parte de baixo cheia, a parte de cima não. A parte de cima vai ser terminada com o rosa chá. Estou usando o mesmo pincel, pincel número 4, cortado e lixado. Tá vendo? A parte de baixo escura, a parte de cima mais clarinha. Agora um pouquinho de branco. A gente passa pelo meio dela. Olhe que a de cá eu puxei para o lado direito. Essa daí, o branco, eu já tô puxando para o lado esquerdo. Isso aí é com você. Você faz a sua... Você coloca o seu branquinho, faz a sua pétalazinha como você quiser. Aquele meio círculo embaixo desse botãozinho, todo verde oliva. Estou fazendo uso de pouca tinta, não é para dificultar a sua vida. É para você perceber que não é difícil fazer um botãozinho. Tinta só de um lado do pincel, a gente faz aquele contorno de um lado, puxando, na parte de cima levantando o pincel para ficar mais fininho. Mesmo contorno do outro lado. E agora vamos lá colocar no meio. Para essa do meio, você veja que eu peguei uma boa quantidade de tinta. O pincel tinha tinta dos dois lados. Por quê? Eu não esperei esse botãozinho secar. Ele tem um acúmulo de tinta grande. Aí, por esse meio, aí eu tenho tinta só do lado do pincel para fazer esse cabinho, tá, gente? Aí, quando a gente passa esse verde nesse meio, aí ele se mistura, a cor que tá embaixo, ele fica meio rosadinho. Por isso que eu peguei uma quantidade maior de tinta.
Agora, um pouquinho de branco, que eu coloquei também no cabinho. E nesse meu círculo que fizemos embaixo do botão. Mais um pouquinho de branco. Aí, ó, nessas folhinhas, vamos assim chamar, aí do meio. Das laterais. E temos mais um botãozinho. Viu como é fácil? Aí você pode arrumar, você pode pegar um pincel mais fininho para deixar esses risquinhos ainda mais finos. Você pode deixar ele menorzinho, mais compridinho. Não tem importância, fica a seu gosto. Mas percebe como é fácil fazer um botãozinho? Aí eu vou dar só umas enfeitadinhas, puxar uns galinhos. Só para encher mais, para dar uma arrumadinha próximo a esses botões. Tudo com verde oliva. Só um enfeite mesmo, tinta só de um lado do pincel. E a gente puxa aleatoriamente. Bom, gente, esse cantinho aqui do arabesco aí embaixo, eu enchi logo ele todo. Vou passar um risquinho branco, pra não ficar um vazio, não ficar uma coisa estranha. Nós vamos ver só esses botõezinhos, mas eu quero que você perceba que apenas com os botõezinhos já dá pra enfeitar, fazer um cachinho e um tecido. Agora, eu vou pintar ele com o risco. Primeiro, eu vou começar por aquela bolinha que tem embaixo, aquele meu círculo. Depois, eu vou encher parte a parte, para que você não se perca se você está começando a pintar. Se você pintar isso aí tudo, talvez você se perca, você tenha uma certa dificuldade. Então, se você vai pintar, se você não consegue fazer o risquinho ainda, pinta um pedacinho, depois pinta o outro, depois pinta o outro, vai devagar. Veja só, eu pintei primeiro uma dessas sépalas, vou colocar o branco. Para pintar essa do meio, eu já vou começar com um pouquinho de branco, porque se eu colocar o verde oliva aí direto, ele vai acontecer o quê? Vai se emendar. Se emendar, você perde seu risco. Então, se você não quiser perder seu risco, você faz assim, já coloca um pouquinho de branco e termina ela com o seu verde oliva. Como eu não limpei, não lavei o pincel, esse verde, ó, ele já fica mais esbranquiçado, ele já fica mais diferente. Agora, eu tiro o excesso de tinta do pincel no tecido à parte e vou terminar essa folhinha aí central. Mais branco, ela é a do meio, ela é a principal, ela é a que vai levar uma carga maior de luz. E agora, vamos para essa última lateral. Essa daí também, vamos enchê-la toda com verde oliva. Continuo com o meu pincel número 4. E vou fazer uso apenas do verde oliva e do branco para essas folhas, para as partes verdes desses botões. Veja que apenas com 2 tons você pode pintar ele todinho. Isso aqui é para pessoas que estão iniciando, que quer aprender a fazer os seus botõezinhos de rosa. Então, eu vou fazer ele o mais fácil, mais simples e com menos cores possíveis. Veja que esse daí tá pronto. Ele tá totalmente fechado, só apareceu o verde. Esse outro que nós vamos pintar agora, ele já tá começando a abrir, ele já tá aparecendo um pouquinho do rosa dentro dessa flor. Esse rosa eu coloquei ele com o púrpura, isso aí é púrpura. Olha que o pincel ainda tem um tonzinho de rosa, eu não lavei. Primeiro, novamente, eu vou pintar aquele meio círculo embaixo do botão. O galinho. Vou apenas enchendo isso aí.
Agora, vamos pintar essa daí, essa primeira folhinha. Apenas vou encher ela com o verde oliva. Perceba que se você for encher todas elas agora, você já não se perde, porque esse rosinha que tá no meio, ou esse púrpura que está no meio, já vai fazer uma divisa. Coloquei o branco nessa primeira folhinha, coloquei o branco nesse meio círculo abaixo desse botão. Agora, vamos encher esse maior, essa central. Você vai tomando cuidado para não deixar espaços brancos, espaços sem tinta. E apenas enche. Agora, já vou encher os dois, porque como você já deve ter percebido, ele não vai mais se perder. Não é o caso desse primeiro de cima, que ele era todo verde. Se você enchesse tudo, ele ia perder as folhinhas, ia se perder, uma ia se emendar na outra. Esse não, ó, já tem esse púrpura, que representa a cor rosa de um botão rosa, que já separa. Você espalha esse branco também pelo meio, pelas laterais e pelo meio dessa folhinha. Aí, olha, eu deixei ela mais cheinha mesmo na pontinha. Coloquei com batidinhas, como se fosse uma folhinha mais larga, uma pontinha mais larga. Clareando essa última também. Para todo caso, só verde oliva e branco para todas elas. Agora, eu afinei essa parte de cima, joguei um branco, colocou ela em cima dessa que estava central. E aí tá o nosso segundo botãozinho. Prontinho. Agora, eu vou pintar essa folhinha que tá atrás, é uma folhinha minúscula. Encher ela toda de verde oliva. Veja só essa outra também que está aí, que não faz parte do botão, é uma folhinha à parte. Essa também não é do botão, é outra folhinha à parte. Para hoje, nós vamos ver o botão sem o risco. Nós vamos ver esse botão fechado. Esse botão que está começando a deixar passar o tom da rosa. Começando a abrir. Esse outro botão que já está mais abertinho, mas, no entanto, ainda tem as suas sépalas fechadas por cima dele. Depois, eu vou ver com vocês outras situações. O botão aberto, nós vamos ver passo a passo cada detalhe da rosa, do botão até a rosa aberta, ok? Mas para hoje, nós vamos ver os botões fechados, com as sépalas ainda por cima dele. Veja que essas folhinhas pequenininhas à parte, eu pintei elas todas com verde oliva, coloquei um pouquinho, uns detalhezinhos com branco, pouquinho branco. E agora, vamos para esse botãozinho que está mais abertinho. Ele vai levar uma maior quantidade de púrpura. Poderia ser outra cor, eu escolhi para hoje a flor ou a rosa, cor de rosa. Então, para ela, eu vou colocar púrpura e rosa chá. Esse restante, eu vou terminar todo com rosa chá. Pode unir bem esses dois tons. E agora, o branco, você não precisa unir tanto ele não. O branco você deixa mais solto em cima, deixa ele aparecer mais, ele manchar mais.
Veja que eu puxei um pouquinho do branco, deixando esse excessozinho, já fica parecendo que tem uma pétala aí. Vou puxar mais outra pétalazinha por aí. Nessa hora de manchar, você fica bem à vontade. Só deixa uns excessozinhos na parte de cima, espalha para a parte de baixo, para dar a impressão de que tem umas pétalas nesse lugar. Agora, vamos novamente ao verde oliva. Vou encher essa folhinha, essa sépala todinha. E posso encher também todas as outras, porque esse botãozinho que já está meio aberto não vai deixar essas folhinhas se perderem, tá vendo? Agora eu venho detalhando com branco. Em momento nenhum eu precisei mudar o pincel. Estou aí com o meu pincel número 4, cortadinho, lixado. E veja que com ele deu para eu fazer tudo isso. O branco, ele é colocado igual aos demais. Você vai colocando, vai puxando. Não precisa alisar demais, pode deixar meio manchadinho. Tá vendo que eu deixo ele manchadinho, não fica ruim. Ela aceita brilho. Quando a gente tá pintando um objeto, uma flor, um elemento que ele é opaco, a gente espalha mais, a gente une mais o branco. Quando ele é mais liso, ele recebe luminosidade com mais facilidade, com mais reflexo, então a gente pode deixar uns excessozinhos como brilho, não só como luminosidade, mas como brilho também. Essas duas folhinhas que eu pintei agora aí embaixo, essas fininhas, elas também fazem parte desse botão. São aquelas que já estão descendo, já estão abrindo mesmo. Agora, gente, vamos pintar essas folhinhas, esses galinhos. Vamos pintar tudo isso de verde oliva. Com o branco, agora a gente vai detalhar. Primeiro, você passa no meio da primeira folha. A tinta branca que você coloca no meio, você puxa ela levando em direção ao biquinho da folha. Como se a gente quisesse levar ela em direção ao bico da folha. A que a gente coloca de fora, da parte de fora, a gente sai levando ela em direção ao galinho da folha, onde a folha está presa, o galinho que está segurando a folha. Se vocês viram o vídeo que fala sobre folhas, vocês já sabem bem disso. Olha só, o branco de fora é puxado em direção ao galinho da folha. Tá vendo? Ele vai para baixo. O branco do meio, ele vem para cima. Ele é puxado, querendo que vá em direção ao biquinho da folha. Agora, vamos colocar um pouquinho de branco nesses galinhos, só um pouquinho de brilho. E aí estão eles prontinhos. Bom, não é porque nós estamos pintando apenas botões que nós não poderíamos aproveitar esse risquinho e pintar em alguma coisa. Pintar em um tecido aí que você queira aproveitar, um tecido pequenininho. Então, vamos fazer uns arabescos aí para enfeitar um pouquinho isso. Olha só, eu coloquei nesse marrom, estou sobreando essa parte de baixo com preto, bem pouquinho preto. Vamos colocar na parte de cima um brilho, uma luz, um pouquinho de branco. Primeiro você coloca uma luz, coloca o branco, espalha um pouco. Depois você pega um excessozinho e coloca um brilho. Os arabescos, eles recebem muito bem o brilho. Fica bonito. Espalhado branco. Agora, vamos colocar o brilhinho dele. A minha posição não tá das melhores, mas dá pra colocar.
Enchi todos os demais também com marrom. Vou colocar na parte de baixo de todos um pouquinho de sombra com preto. Continuo fazendo uso do meu pincel número 4. É um desenho pequeno, ele também é um pincel pequeno, é muito bom para fazer essas coisas menores, esses detalhes. Agora um pouco de branco, é hora da luz, então a gente vai espalhar esse branco. Arabescos são muito fáceis de serem pintados, você só precisa ter o cuidado de não borrar. Também luminosidade nesse do meio. E daí, nós vamos começar a colocar excessos. Não deixa riscado, pode unir bem a luz dele. O brilho você deixa riscadinho, manchadinho, tá vendo? Mas a luz você procura emendar bem. Veja que o brilho cai muito bem para arabescos. Agora, olha, eu tô com um pincel bem acabadinho, ele quase não tem pelo. Vou pegar a tinta só de um lado para fazer esses risquinhos, tá vendo? Precisa que esses riscos fiquem o mais reto possível e o mais fininho também. Não é para deixar eles muito grossos e nem tortos. Então, esses pincelzinhos assim acabadinhos, eles fazem bem esses risquinhos. Enchi todos eles, fiz todos os risquinhos. Fazer desse outro lado também a mesma coisa. Esse pincel que estou com ele agora, ele é um pincel número 6. Como vocês viram, ele basicamente não tem pelo, mas quando eles estão assim, eles ficam bons, porque eles ficam mais durinhos. E eles pegam mais a tinta exatamente do lado que a gente coloca. Ele não fica manchando, ele não fica com pelos absorvendo grande quantidade de tinta. Então, além de ser mais durinhos, ele fica realmente com a tinta só de um lado. Isso facilita para a gente fazer esses risquinhos desse tipo que eu estou fazendo aí agora. Olha só, o cabo do pincel. Você pega o cabo do pincel, aquele que tiver mais fininho, que você tiver mais fininho. Aí, com o marrom, eu coloquei marrom na pontinha do cabo do pincel. E no encontro desses risquinhos, ó, dessa telinha que a gente fez, eu vou colocando um pinguinho de marrom. Só para enfeitar mesmo um pouquinho elas. Você vai colocar em todos esses encontros. Vai fazer uso apenas do marrom e apenas do cabo do pincel. Não vai usar os pelinhos do pincel. Agora, volto para o meu pincel número 4, verde oliva, e vou fazer essas folhagenzinhas que se alongam, tá vendo? Vou puxando em torno desses botões, passar por torno de todos esses botões, das folhinhas, enfim, para dar um enfeite, para deixar mais cheinho, porque a gente pode aproveitar esse risco e fazer alguma coisa com ele também.
Bom, gente, a nossa proposta hoje era esses botõezinhos. Aí estão eles. Eu montei esse arranjinho, ó, com esses botões, apenas com botões. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Beijos, até a próxima. Tchau, gente.